Olá pessoal, estamos começando mais um Se Liga na Dica e hoje a gente tem a presença aqui de Heitor Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. e também nosso amigo mais que especial, Paulão, Pastor Paulão. Gente, muito bom estar aqui, me sinto honrado. Obrigado pelo convite. Paulão, é muito bom a gente conversar, a gente queria estabelecer um tema assim, mas claro que a gente vai conversar bastante sobre muitas coisas. A gente queria falar sobre posicionando essa geração, né? Mas antes de tudo, Paulão, a gente queria conhecer um pouco da tua história, cara. Fala um pouco de tu aí pra galera se conectar contigo. Primeiramente, quero agradecer o convite, né, do Carlinhos estar aqui presente. Agradecer esse momento aqui, coisa boa. Me sinto bastante honrado e obrigado pela confiança de estarmos aqui. Carlinhos, minha vida é bem complicada. Eu sou sobrevivente, né? Eu sou sobrevivente. Eu nasci num lar que não era um lar, como se dizer, cristão, não nasci. Meu pai era do Umbanda, minha mãe era católica mais ou menos praticante. Eu lembro de algumas vezes ir para a missa com minha mãe pequena, mas eu ficava no parquinho, que geralmente na igreja católica sempre tem um parquinho na frente, mas nunca fui envolvido. Até que minha mãe também era do interior, não tinha essa cultura, né? E aí eu muito jovem me envolvi com drogas, né, acho que aos 13 para 14 anos, e passei uma boa parte da minha juventude nesse submundo, né? E me tornei um dependente químico e sofri muito com isso. Eu era amigo do meu nicho, né, de amizade, que justamente eram usuários também. E aí você começa a conhecer outro submundo de tráfico e tal, e perdi muitos amigos, né? Overdoses, assassinados e nesse meu período. E eu lembro que eu estudei uma escola cristã católica aqui em Jaboatão, e tinha um amigo lá meu que me convidou para um evento da igreja Batista em Prazeres. Ah, legal. Que era um evento de música que ia rolar lá, e eu aceitei só por consideração, mas não tinha pretensão nenhuma em ir, né? Era uma sexta-feira, eu lembro que eu tinha as duas últimas aulas vagas, né, da minha aula, e geralmente a gente ia para a praia, né, que era litoral, e outras jovens também, todo mundo perdido, tudo jovem. E quando eu cheguei em casa, minha mãe ficava feliz em me ver dormindo, porque ou eu estava na rua ou eu estava dormindo. Então, quando eu estava dormindo, minha mãe ficava feliz que eu estava em casa guardado. Eu tinha um apelido de índio, meu cabelo era roqueiro, e meu cabelo era na cintura, né? E eu lembro que eu fui quando eu me deitei em casa na sexta-noite, eu lembrei do ingresso. Tenho certeza que foi o Espírito Santo, o estado que eu estava, eu não conseguiria me lembrar desse ingresso. Eu disse, caramba, eu vou para esse evento, que era na quadra de uma escola aqui em Jaboatão, em Prazeres. E eu lembro que eu levantei e disse, mãe, eu tô indo para um evento de crente e tal. Minha mãe, meu Deus do céu, agora endoidou de vez, né? Piorou. E eu fui lá e foi uma noite, assim, muito singular, sabe? Eu tenho alguns pontos, né? Tipo, eu cheguei lá, né? O olho vermelho e tal. E eu fui barrado na entrada do evento, né? Então, hoje eu fico analisando a falta de sensibilidade, muitas vezes que a gente deixa de ensinar as pessoas, né? E eu cheguei lá e disse, aqui você não vai poder... Estereótipo, né? O julgar pela aparência e tal. Hoje quem me embarrou é meu amigo, mora em Madrid hoje, o Leilson, meu amigão. E eu digo com ele, meu irmão, não faça isso mais não. E eu lembro que ele me embarrou na entrada e o meu amigo, o Flávio, que me convidou, foi que viu lá, não, aí é meu, deixa eu entrar e tal. E cara, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. E quando eu cheguei lá, me senti um cara fora daquele povo sem bebida. Eu digo, meu irmão, como é que pode uma festa que não tem uma birita, não tem maconha? Como é que esse povo se diverte aqui, né? Pra mim foi o primeiro choque assim, né? Dizer. Mas aí Deus começou a trabalhar esse meu amigo um anjo, cara. Eu lembro que ia ter uma banda para poder ter a pregação. Acho que já era 11h30 da noite. Eu disse, meu irmão, vamos embora, já vai dar meia-noite, eu já comecei a sentir ressaca, eu querendo beber mais e tal. Ele disse, não, fica só um pouquinho. Eu lembro que ele foi lá e mudou o programa do evento. A banda que ia tocar, eles não se ia tocar só depois da mensagem. E aí ele puxou o pregador para... Deus preparou a noite para mim, em meio a mais de 1.000 pessoas. E aí, eu não sabia disso, né? Depois que eu entendi. E ele mudou o programa do evento justamente para a mensagem vir antes de eu ir embora. Eu já estava aperreando, querendo ir embora. E aí, cara, o cara começou a pregar e dando testemunho que era ex-traficante no Rio, que não sei o que, eu ouvi o cara pior que eu, ó. E aí,
quando ele começou a falar em Jesus Cristo, meu irmão, cara, que sensação maravilhosa. E eu lembro que ele cantou, eu até me emociono quando eu lembro, ele cantou aquela música, Jesus Cristo mudou meu viver, Jesus Cristo mudou meu viver, Ele é a luz que ilumina o meu ser. Ele cantou isso aí, eu senti uma sensação que nenhuma droga que eu já tinha utilizado me deu aquilo, sabe? Aquele alívio, só quem tem um toque do Espírito Santo, quem estava morto e conhece a vida, né? E quando eu basicamente umas caras dos olhos, eu disse, meu irmão, o que é isso? Eu já não ouvia mais nada, eu estava em meio à multidão, já estava só, era algo totalmente sobrenatural. E quando eu vi, eu estava lá na frente, meu irmão. Eu quero esse Jesus, eu quero esse Jesus. E aí foi fantástico, né? Então, tudo começou lá na Igreja Batista em Prazeres. O Flávio, um anjo, no outro dia, no sábado, no outro dia, 6h30 da manhã, já chegou na minha casa. Velho, vai ter hoje um culto na igreja e tal. E o cara discipulou mesmo assim, sabe? Caminhou junto, me trouxe pra perto e tal. E aí eu cheguei na Igreja Batista em Prazeres, né? Isso 99, 2000, né? 98, 99, aí 22 anos atrás. E se eu já, muitas igrejas têm tabu, imagina naquela época, né? Eu tatuado, cabelo grande e tal. Mas eu louvo a Deus por ver do pastor Elias, que ele era um homem além do seu tempo, mesmo sendo já um senhor de idade, mas ele não tinha medo com isso, sabe? Então ele me abraçou, me trouxe para perto. E aí eu fiquei na Batista em Prazeres, esse período. E aí depois veio todo o processo, né? Questão de batismo. Aí no batismo conheci minha esposa, né? A gente se conheceu lá, começamos a namorar. Aí casamos, hoje eu tenho 21 anos de casado. Glória a Deus com minha digníssima. Não é o nome dela? Belinha. Chama ela de Belinha. Ô Paulão, mas quando tu se converte, o processo da santificação, o processo da ruptura dessa antiga vida, como foi? Foi rápido? Porque tem gente que é rápido, né? Tem gente que é um processo lento. Foi não. Assim, o primeiro momento sim, foi um divisor de águas. Eu larguei tudo, né? Até amizades também, minha faixa foi muito... Teve a ruptura inicial, teve né? uma ruptura inicial muito forte, assim. Eu também sempre fui muito intenso naquilo que eu me envolvo, sabe? E aí eu comecei a buscar, procurar entender. Porém, quando eu me caso jovem, 19 para 20 anos, e aí eu começo a trabalhar viajando. Aí eu me afasto do período da igreja. Eu acho que porque eu não tinha maturidade ainda. Entendi. Cheguei jovem, já não passei. Minha vida foi Porque o histórico de úteis fica lá dentro, né? Isso. A droga era apenas um escape de um histórico, né? Perfeito. E aí quando eu passei uns 2 ou 3 anos afastado da igreja, por conta do trabalho também, acabei esfriando. E não tinha essa maturidade que eu tenho hoje, que independente de se eu vou viajar, eu procuro a igreja mais próxima onde eu estou, né? A vida cristã não depende de espaço e tempo, né? E aí, mas eu era muito jovem, acho que eu fiquei uns 2 ou 3 anos afastado da igreja. Minha esposa sofreu bastante nesse período, né? Eu viajava muito e quando eu estava aqui não estava em casa, estava com os amigos em bares e tal. Mas aí a gente perde 5 filhos, a gente perde 5 bebês, isso marcou muita gente no nosso casamento. Foi abortos? Problema genético. Minha esposa tem problema de cromossomos. Né? E aí, quando chega em média, 3º, 4º, 5º mês da gestação, a gente perdia. Aí, só que você casado, aquela expectativa de ser pai e mãe, né, velho? E machucava muito. Aí, acho que foi no 3º bebê que ela perdeu, que, cara, de vez me afoguei com um brother meu em bebidas e tal. E quando eu acordei de manhã, eu disse, eu não quero isso pra minha vida, não. Aí foi que eu me ajoelhei no chão de casa e disse, Senhor, me ajude. Eu não quero mais essa vida, não. Aí me levantei e fiz feito Davi quando se levantou da morte do bebê ali de Betseba, né? A Bíblia fala que ele estava no chão, saco de lixo, a cara no pó. Quando ele sabe que o bebê morreu, que Deus não poupou, ele levanta, toma banho, come, veste a roupa real e vai pro templo adorar, né? Eu fiz meio que isso. Eu levantei, tomei um banho, comi, fui na casa da minha sogra, que minha esposa estava lá, e aí retomei, velho. Disse, meu irmão, agora vamos caminhar juntos. Com um pouco de vergonha da igreja, porque eu tinha vivido um período muito bom na igreja e agora tinha afastado, agora estava voltando. E que isso muita gente passa, né, Paulão? Assim, a vergonha, eu mesmo
Já vi muitos casos assim de pessoas que têm uma recaída, tem alguma coisa e fica com vergonha de voltar, né? Isso. Pelo olhar julgador das Justamente. pessoas, tudo. Eu sempre digo isso, eu digo isso muito pros jovens, sabe, Carlinhos? Meu irmão, você vai errar, velho. Você vai cair, velho. Se iluda não. Agora, meu irmão, arrependa-se, levante-se e continue a caminhada, velho. Massa. Sabe? Foi por isso que eu perguntei, às vezes a liderança, ela, às vezes, sem querer, ela pode alimentar isso, né? Que é o discurso de vida perfeita. E não é. Não a é. gente é na falha. E é interessante porque é lógico que Deus não quer que você caia. Mas ele ressignifica até sua queda. Se a gente for olhar, a gente no processo, às vezes que a gente recaiu, que errou, Deus vai usar aquilo ali. Eu acho incrível isso. Eu percebo que a minha vida não foi assim, não. Ela foi meio lenta e ela era tipo picos. Eu tava aqui, aí eu recaía, aí eu voltava, só que graças a Deus era como se fosse uma memória muscular. Eu voltava não do zero, aí eu voltava mais. Mais forte, né? E depois, quando eu parei e olhei, eu percebi que não tem essas minhas recaídas. Deus já significou isso. Por exemplo, eu me encontrava com pessoas que estão vivendo um processo que eu passei. Era muito interessante. Por exemplo, eu tava uma vida. Aí eu tive um problema com droga. Aí saí da droga. Aí quando eu voltava para a igreja, aparecia alguém que estava lutando contra a droga. Aí, beleza, aí caminhava. Aí em algum momento eu caía com relação a alguma coisa relacionada à sexualidade. Daqui a pouco vinha alguém e eu lidava com alguém próximo a mim que tinha esse problema da sexualidade. Não quer dizer que você tem que passar, você tem que sofrer aquele pecado para você falar. Mas era incrível como Deus dizia assim, ó, viu que você passou, doeu, pronto, tá aqui, ó. Um amigo seu, um irmão que tá passando por isso. E aí eu ficava com aquela sensação de urgência, porque eu sabia o quanto eu tinha sofrido. Aí quando você vê um amigo seu indo pelo mesmo caminho, dá aquela agonia, né? Eu acho que até por isso que muita gente tem um amigo crente chato, né? Deus, nada em vão na nossa história, né? A gente passa porque Deus vai usar tudo isso para que a gente possa usar em algum momento, né? Amém. Alguém vai passar no nosso caminho, a experiência que é impressionante, como Deus tem colocado esse nicho de domingo eu estava em gabinete com jovens de 25 anos viciado em cocaína, sabe? E quando eu falo um pouquinho da vida pro cara, a turma me vê pregando, pastor de uma igreja grande, nem imagina como é o meu passado. E quando eu falo um pouquinho pro cara, eu tô falando de uma forma muito superficial aqui, mas quando você vai nas entranhas, o cara fica, caramba, pastor, meu irmão, eu sei como funciona o processo. E você leva Jesus Cristo como esse libertador, né? Porque nós não temos força para nada, né? Se a gente depender da nossa carne, a gente vai cair de novo e vai querer fazer sempre a mesma coisa. Mas é o Senhor Jesus que nos ajuda a quebrar, ter domínio próprio, a viver o fruto do Espírito em nossas vidas. É o Senhor Jesus que nos diz assim, ó, vindo que estás cansado e sobrecarregado, que eu vos aliviarei, né? Amém. E aí eu conheci minha esposa, a gente casou, né? Estamos há 20 anos casados. Pastor Elias, nessa volta, né, quando eu volto para a igreja, pastor Elias, com o maior amor do mundo, cara, um paizão para mim, velho, cara. E aí pastor Elias me abraça novamente. Eu começo a me envolver, tem um ministério chamado Ministério da Família lá na igreja, eu começo a me envolver, casado, né? Começo a me envolver com esse Ministério da Família lá e tal. Eu sempre gostei muito de ler, eu sempre gostei muito de ler, questionar, perguntar, duvidar. E aí eu comecei a ler bastante, aí se tornei um dos professores do Ministério da Família, comecei a ministrar alguns cursos com minha esposa, tal, na área, e aí comecei a me envolver teologicamente, né? Comecei a ler a galera mais assim, uma teologia mais profunda, né? E comecei a questionar. O pastor ele disse, meu irmão, vou mandar tu pro seminário. Vai dar menos trabalho. Vai tirar tua dúvida lá. Ou não, né? Não piorar. E aí, quando foi em 2011, eu entrei no seminário, Batista do Norte. Tu se formou antes que eu ou depois, Paulão? Eu concluí em 2015. Aí convalidei em 2015, peguei a convalidação no final de 2015. Eu não lembro. Vocês eram da mesma turma? Não, acho não, que eu era, acho. Tu é 2010, tu foi 2010, né? Eu acho que é. Eu entrei no segundo semestre, eu acho. Eu acho que tu era um período da minha frente. Eu acho que alguma coisa assim. E aí eu entrei lá em 2011, comecei a fazer... Aí, só que antes do seminário eu já ia para muitos congressos, né? Muitos congressos, porque
Hoje parou muito, mas tinha um pastor da Luz e Vida, o pastor Gleison, que ele produzia muito conteúdo para Pernambuco. Então, exemplo, a Mackenzie lançava uma série de livros, e aí ele trazia o livro e trazia o autor, e fazia um programa lá no Recife. Então, quando você ia, era bacana, né? Teve Fundamentos da Teologia, foi uma série de livros que a Mackenzie lançou, Fundamentos da Teologia Bíblica, Fundamentos da Teologia da Educação Cristã, da Salvação, histórica. E aí, cada autor, ele trazia o livro e trazia. O Frank Ferreira, quando lançou a Sistemática, fez uma série de apresentações aqui em Recife, em várias igrejas, em alguns auditórios. E tinha muito isso. A editora Fiel, a editora Rádio, Mundo Cristão, a editora Shelley. Vida Nova também Vida sempre Nova, fazia no seminário, perfeito. né? Mas tá aquecido. E a gente, meu irmão, então eu tinha muita sede, por isso eu ia para todos, né? Impressionante que da minha igreja eu cobrava muito o pessoal, porque minha igreja grande, quando eu ia para esse congresso, só eu tava lá, tinha mais ninguém. Né? E aí, quando eu entrei no seminário, eu já tinha já tinha um pouco de conteúdo que já autodidata, né? De estudar antes do seminário. E o seminário me ajudou a sistematizar, né, a forma de estudar. Organizar, né? Organizar o processo. E aí no seminário, quando foi 2000, isso eu já trabalhava na igreja com a classe de crescimento cristão, que eram os novos convertidos, passava por mim, eu que educava o pessoal e tal, e no Ministério da Família. Depois o pastor Elias me convida para assumir os jovens. Eu acho que isso foi em 2014, se eu não me engano, 2013, 2014. Um pouquinho antes de ser ordenado? Antes de ser ordenado. E aí eu já começo a caminhar com jovens e tal, lá na igreja, estruturando essa nova geração que estava chegando de pré-adolescentes e adolescentes, porque o jovem mesmo já tinha crescido com o pastor André, que até então o ministro era o pastor André Ricardo, dos jovens, e essa galera mais madura acompanha, né, essa trajetória natural, né? E eu pego aquelas molecadas que tá chegando agora, né, com 12, 13, 14, vou pegando esse pessoal, que hoje é tudo adulto, já tem casado, já formado, fazendo mestrado, doutorado e tal. E aí, começa a desenvolver quando em 2016 eu sou ordenado pastor da Igreja Batista de Prazeres, né? Estou lá como pastor há 6 anos, né? Fez agora em maio 6 anos. Só que nesse período que eu estou quando eu entrei no seminário em 2011, a igreja passou por um projeto muito grande, né? De tratamento acústico lá em Prazeres, né? E aí o pastor Elias também me chamou para tocar essa obra, que foi em 2012. E aí eu entrei para tocar a obra lá na igreja, essa obra de acústica e tal, só que eu entendi um pouco de mixagem, mas eu não entendia o processo do todo, né, do tratamento acústico, né? Desde a elétrica, do eletro, de iluminação. Então, cara, eu preciso aprender isso aí. E Deus me deu um amigo, né, que é o Hart Murquiza, que foi o projetista lá da igreja na área de eletroacústico. E aí a gente se tornou amigos. Comecei a aprender muito com ele nessa área de áudio, e quando foi em 2012 o pastor me contratou para ser o administrador da igreja, né? Eu estou lá até hoje, eu faço parte desse setor administrativo patrimonial lá. E eu começo a pesquisar, vou para São Paulo, fazer alguns cursos lá específicos em sonorização de igrejas, né? Lá em São Paulo pela IATEC. Aí fui 2 vezes para lá. Quando eu volto a segunda vez de São Paulo, acho que foi em 2015, aí eu procuro um curso aqui em Recife que me auxiliasse também na área de acústica, porque não adianta você ter uma Ferrari e não saber dirigir ela, né? Então você precisa se especializar. E tudo se tornando digital, mesa digital e tal. Outra coisa, você tem que adequar a realidade da sua igreja, então tem que ser custo-benefício, né? Porque tem tudo, a área do áudio o céu é o limite, né? O céu é o limite. Você tem microfone de R$1.000 e tem microfone de R$100.000, né? Então, assim, o céu é o limite. E aí eu procurei ajustar, fui visitar algumas feiras em São Paulo na área do áudio para poder aplicar um som que atendesse a realidade da nossa igreja financeiramente de qualidade. Enfim, estou lá até hoje com isso, aí comecei a desenvolver. Isso foi muito bom para mim, porque eu comecei também a conhecer outras igrejas e também se tornou um ministério. Entendi. Entendeu? Eu já desenvolvi meu ministério na igreja local com os jovens e agora eu comecei a ajudar as igrejas que passavam por dificuldades de áudio. Então, que não, meu irmão, 98% das igrejas tem deficiência de áudio, né? As igrejas que são mais instruídas, as igrejas que têm um recurso melhor, conseguem sair disso aí. Mas as igrejas menores,
E por falta de conhecimento, eu sempre digo que no seminário era para ter uma cadeira só sobre sonorização. Os pastores entenderem o que é sonorização. Porque não adianta, se o pastor não entender, a igreja não vai evoluir. E aí foi minha vida, foi essa trajetória. E hoje eu desenvolvo lá na Igreja Batista de Prazeres esse papel, né? Da parte patrimonial, essa parte mais administrativa, e a parte ministerial, a parte com os jovens, né? Lá na nossa Igreja Batista de Prazeres somos 5 pastores. O pastor presidente lá é o pastor André Ricardo, e a gente tem um corpo de 4 pastores que auxilia no todo desenvolvimento da igreja lá, né? Massa. Isso é interessante, porque antes de começar, você pode ouvir e pensar, "Poxa, por que o pastor tem que aprender de áudio, né?" E Paulão falou um negócio que é verdade. Você chega com a melhor mensagem do mundo, se prepara, e você vai falar, a pessoa não escuta. As pessoas não entendem. Mas é. Ô Paulão, a gente conversar um pouco sobre a questão do posicionar, né, essa geração. Quais são os desafios que tu vê, assim, mais latentes hoje, assim, trabalhando com junior, adolescentes, jovens? Tu consegue pontuar algumas coisas nesse desafio de levar a mensagem, né, deles digerirem ela de alguma forma? A primeira desafio que eu vejo, Carlinhos, é a gente aprender a se conectar com essa galera, né? Porque o mundo evoluiu, eles têm outra forma de ouvir, outra forma de pensar, outra forma de gerir educação. Uma coisa que eu percebo é o seguinte: o culto jovem, ele nasceu de uma falta de conexão com o jovem. Então existiam as igrejas de cunho mais tradicional, e era um órgão, era o canto do binário e tal, e os jovens não se conectavam. Então o culto jovem, ele surge justamente porque o domingo não se conectava com ele. Então as igrejas começaram a criar uma demanda aos sábados ou à sexta para poder conectar os jovens. Só que hoje as igrejas não precisam mais ter o culto jovem, porque o culto do domingo já conecta com eles. A igreja com luz apagada, iluminação, é um louvor topadão lá, né? Repetindo 1000 vezes o refrão. Né? Mas é a nova geração, É a nova geração. É o louvor, porque às vezes eu vejo as críticas que a galera faz aos louvores, mas eu acho que, tipo assim, tem tanta beleza também no que é produzido, tá ligado? Sim, tipo, sim. Eu acho que o pessoal foca muito, né, vamos dizer assim, mas a gente ponto negativo, né? A gente repete a mesma batida, sei lá, 10 vezes, né, no louvor. Ixi, eu acho que tá bom de a gente curtir mais, tá ligado? Essas 10 batidas do que... Não, e como eu sou da área do áudio, E tem banda boa nessa área. Biblicamente, eu não tenho música. dificuldade. Eu tenho dificuldade Porque a gente sempre teve coisa boa. Isso, sempre onde teve coisa raso, boa. biblicamente. Isso, Sempre teve coisa boa e sempre teve coisa Sempre, ruim. sempre. Né? Sempre. E aí a gente tem essa... Então, hoje os jovens se conectam com o domingo, né? Você pega a juventude de hoje, ela gosta de ir pro domingo, velho. Então, para você criar uma atividade aos sábados ou à sexta, é bem mais desafiador do que há 10 anos atrás. Verdade. Porque como o jovem se conectava, ele se sentia massa. E o que acontece? O que fazer para se conectar com esse jovem? E qual é o limite do que mudar, né? Porque você fala, vai ter o que sábado? Meu irmão, Deus vai estar lá, velho. A gente vai louvar, a gente vai orar e vai ouvir a palavra. Sim, mas vai ter o que lá, né? Então, até que ponto o atrativo, né? O que você tem que fazer, né? Tem alguns pastores que acabam se vestindo de Batman, Chapolin Colorado, Super-Homem, com a ideia de atrair a juventude. E eu fico dizendo, meu irmão, como eu vou me vestir de Batman, né, velho? Então, qual é o limite disso, sabe, velho? Qual é o limite da parada, né? O que é que a gente tem que mostrar de real ao jovem? O que é que o jovem tem que anseiar? E qual é a real necessidade deles? Porque eu lembro de uma vez que eu fiz um grupo, né? Tipo assim, lá no E-Park eu tô fazendo, né? Uma vez no mês, um grupo com pessoas que não são da igreja. E é bem evangelístico. E o que eu percebi era que o que é que a gente precisa fazer para eles ficarem aqui e tal. Disse, olha, a gente tem que oferecer o que eles precisam, não o que eles querem. Né? Então, porque assim, às vezes o mundo ele tá oferecendo o que eles querem, né? E o que eles querem não vão satisfazer nunca. Né? E o que a gente tem que mostrar para eles é o que eles precisam, né?
E foi muito interessante isso, porque o que acontece muitas vezes é que a gente quer viver em torno para agradar o jovem, mas eles estão ali não para buscar Deus muitas vezes, eles estão ali para buscar o que eles querem. Então a gente construir isso, dizer, ó, o que vocês precisam é disso aqui. É o maior desafio pra gente, né? É ter essa sensibilidade para dialogar e se conectar, como tu falasse. Assim, hoje encontramos um desafio lá em Prazeres que justamente é chamada geração Z, né? Que é de 12 a 16 anos. Porque, exemplo, eu estava lendo algumas coisas, essa galera não quer consumir mais um sermão de 50 minutos, 1 hora, ela quer tirinhas de TikTok. Se ela ter um sermão, você prega 1 hora, eles querem ver o resumo do seu sermão. Então, por isso que o TikTok tem mobile. Eu tenho cobrado a minha liderança da juventude. Cortes, criar um né? TikTok, Cortes. criar um TikTok, a gente não tem ainda. Criar um TikTok lá a gente chama de Rede Interligados. Porque eles pegam cortes, né, de minutos ali da mensagem e tal. E é preocupante, porque como a gente estava até falando aqui antes, né, fora de contexto aquilo, os cortes podem acontecer, né? Mas é uma ferramenta que tem que ser utilizada. É uma coisa também, o entretenimento é necessário para jovem, né? Então, eu sempre procuro, eu faço noite de jogos lá, né? PlayStation, para essa galera dessa idade. Aí quando eu faço luau aqui, quando a gente mora perto da aula, faço luau, já levo todo mundo, né? Então eu vou fazendo conforme a faixa etária, faço cinema também lá na igreja. E tem um trabalho muito bacana lá que a gente chama de SAL, que é um trabalho de ação social. A igreja é próximo ao Mercado da Mangueira, a gente vai lá fazer evangelismo, a gente faz atividades. Eu tenho muita parceria com a prefeitura, a gente faz atividades lá, tirar documento, certidão de obra, carteira de SUS, para atender toda a comunidade como um todo, né? Mas assim, o maior desafio, Carlinhos, que eu vejo hoje é você trazer essa maturidade ao jovem, que ele entenda que independente de, ele precisa ter uma vida santa. Ele precisa ter a devocional dele com Deus, ele precisa ter uma vida de oração. Ele não precisa... A igreja pode fechar as portas, velho. Talvez não tenha nada de entretenimento, não tenha jogos, não tenha luau, mas ele precisa aprender a ter responsabilidade. Porque, meu irmão, quando você vai para a Bíblia... Eu estou lendo um livro de Fundamentos da Teologia da Educação Cristã. Cara, com 8 anos, o pai já não tem mais responsabilidade com o filho em Israel. Então, esse moleque, ele ou eu segui os passos do pai, que geralmente era um carpinteiro, tal, mãe, pescador, o filho, tô falando do menino, né? Ou segui os passos do pai, profissionalmente, ou dos tios, que tinham influência. Quando já tinha alguma certa dia para a sinagoga, aprender a ser um escriba e tal. Mas veja, 8 anos já o pai já tem responsabilidade. Com 12 anos já tinha vida adulta, cara. Barmix, né? A gente vai agora, a gente é com 18, mas naquele período com 12 anos, ele já respondia pelos seus atos. Então você pega Davi, que foi ungido mais ou menos nessa idade. Você pega Josué, o próprio Caleb, né? Samuel, a mãe dele entrega ele bem novinho, mais de 8 anos de idade aí, para o profeta criá-lo. Então você pega uma juventude de hoje que você quer tratar como bebê. Você pega um menino de 15, 16 anos, quer tratar o menino como bebê. Só que na escola, no ensino médio ou na graduação, meu irmão, ele vai ter que comer caldo grosso lá, velho. Ele vai estudar filosofia, sociologia, ele vai estudar história. Quando a gente fala sobre estudo de teologia, não, é puxar muito para falar de apologética, para falar de hermenêutica, para falar de exegese. Bicho, quando você vai... Não. Negócio de teologia na igreja, não. Vamos falar de Jesus. Como se falar de Jesus não fosse uma teologia. É verdade. Vamos falar de Jesus. Porque... E eu confronto, não, meu irmão, tem que levar caldo grosso para essa galera, velho. Porque quando a gente não trabalha no fundamental... eu sou capelão de uma escola cristã. E também dou aula de Bíblia ao Fundamental 2. Meu irmão, se a gente não trabalhar essa base para que eles também se estruturarem no médio... Meu irmão, quando eles chegarem na faculdade, eles vão desvirtuar, velho. Porque eles não tiveram base. Eles não desenvolveram a fé dele. Né? Eles vão estar sempre como neófitos, sem conhecimento. E a gente precisa desenvolver desde base. O maior desafio do pastor da juventude é isso. É pegar o pessoal que está chegando aí do infantil, do kids, chegando nos juniores, vindo para o Ministério Jovem, e começar a trazer essa maturidade bíblica sobre a vida deles. Aí chegam os pais para mim, pastor... O senhor não vai fazer acampamento no carnaval, os jovens vão tudo se perder no carnaval. Eu digo, minha irmã, se for um retiro que vai evitar do seu filho para o carnaval, ele tem que ir para o carnaval, velho. Porque não é um retiro que vai tirar o jovem do carnaval, é a vida dele. A senhora, enquanto mãe, e você como pai, o que você tem feito na sua casa? Sabe o que os pais estão fazendo hoje em dia? Terceirizando a responsabilidade espiritual do filho para a igreja.
Cara, eu sempre digo os pais lá, quando eu falo, eu digo, pai... Porque não adianta nada eles aprenderem tudo certo, aí chega em casa aprendem tudo É errado. desonesto, porque olha o tempo que ele passa na igreja, o tempo Isso que eu ele ia passa em falar. casa. Velho, você pega 7 dias na semana, 24 horas por dia. Cara, o que eu passo com o jovem é 2, 3 horas na semana. E quando ele se envolve, se for um cara envolvido, é 3 horas na semana, num universo de 7 dias, 24 horas. Aí ele tem os mestres, né? O mestre dos exemplos em casa, os mestres dos filmes, das músicas, do TikTok, do Isso. tic-tac, do que vier. É o Dom Aí Pai você- diz que o bom da rede social é que quando a gente for para prestar contas a Deus, a gente não pode dizer que estava sem tempo, né? Porque a gente gasta tanto tempo com rede social que não tem nem como dizer que não tinha tempo. Mas tu tava falando alguma coisa, aí eu tirei assim. Era Tava sobre isso mesmo, Pronto, porque assim, vê o que eu vejo assim. O desafio nessa cultura que eu vejo assim, muito sério, é a questão do prazer, né? Então é uma geração que eles cresceram extremamente hedonistas, desde de novos, né? Então é o desafio também da questão que a pergunta para eles não é assim, tipo, é certo ou errado. É se é bom ou se é ruim, né? Então, eles não têm mais base, né? É muito frouxo, né? É a verdade, ela é relativizada, né? Como a gente diz. Então, isso é muito difícil para eles. Então, você entender um posicionamento que Deus é contra uma afetividade, que Deus é contra isso, contra aquilo, aquilo é uma afronta. Porque eles cresceram numa cultura extremamente hedonista. E a igreja está promovendo isso. Isso. O problema é que muitos estão promovendo isso, o exemplo disso é que você pega hoje em dia um grande público de artistas, pessoas famosas e ricas e cantores, que eles não ouvem sobre mudança de vida. Então os caras se dizem evangélicos, gravam DVDs com grupos evangélicos, os caras até falam em Deus e tal, mas no dia a dia quando você vê, a galera do mesmo jeito é participando de farofas, é participando de orgias, um linguajar totalmente pervertido. E não há domingo agora eu preguei sobre Apocalipse 21, né? Eu fui estudar a questão escatológica, né? do reino de Deus. E eu lendo alguns teólogos e meu irmão era unânime dos teólogos dizendo assim, precisamos pregar mais sobre céu e inferno. Eu vou ler um livro, precisamos pregar mais sobre céu e inferno. Meu irmão, unânime. Porque não se fala mais, velho. Se fala no Jesus dos princípios éticos morais, do amor, da verdade, da igualdade, mas ninguém fala mais do Deus. Fica um cristianismo cultural só. Cultural. Agora, vê só, eu tava lendo... Por isso que até quando eles querem conversar sobre assuntos difíceis, o que está em torno não é querer ouvir o certo. Entende? Eles estão extremamente presos. Eles estão extremamente presos a esse mundo. Então, é muito difícil às vezes. Eu já lidei muito com isso, assim. Não, vamos falar sobre assuntos polêmicos, pastor, né? Então já chegou assim, né, pastor? Só que é polêmico. Vamos falar sobre assuntos polêmicos. Aí eu fico que o que a gente precisa não é discutir assuntos polêmicos. A gente precisa entender o básico, colocar em prática. Perfeito. Ser obediente, né? Ser obediente. Porque isso é o básico. Se a gente não consegue lidar com o básico, a gente quer ir para um profundo, o profundo só é para você achar alguma coisa onde você pode usar como desculpa para fugir. Sim. Por isso que eu digo, alguns chegam assim, pastor, mas a gente tem muitas dúvidas, muitas questões. Filho, não tem problema ter dúvida e questões. A grande questão é quando a dúvida e a questão é uma desculpa para eu não me lançar verdadeiramente com Deus. A ter essas dúvidas, né? Exato, então eu já vi muito isso. Tem pra mim, por favor? Eu tava... a gente escuta muito, né? Eu me sinto no meio, né? Eu tenho 28 anos, então eu sou de uma geração que ainda me considero jovem, mas venho saindo dela, né? E é comum eu falar... Eu não sou jovem, irmão. Sou jovem há mais tempo que você. Olha, falando nisso, meu amigo, a turma tá dizendo que quando olha pra mim e pra Carlinhos, pensa que eu tenho mais idade. Eu sei que eu tive um acidente de moto e a lataria amassou, mas... eu acho que isso aí a turma tá puxando o saco. Eu sou 3.5. Há mais de 10 anos e a cara sempre foi... Mas o meu problema foi o acidente de moto. Não envelhece não, cara. Amassou a minha lataria. Mas, vê, o que é que a gente escuta muito? Essa geração é mimada. E aí eu ouvi uma vez o Luciano Subirá falando algo que aí minha mente foi divagando, né? Que certo, a geração é mimada. E quem foi que mimou?
Aí eu lendo, eu confesso que eu não vou lembrar o nome, mas um sociólogo muito antigo, ele chegou à conclusão de que, tirar das necessidades humanas de sobrevivência, tudo o que fazemos é reflexo de alguém. Nós ansiamos algo porque vemos alguém ansiar. E até o não ansiar é voltado para um público. Como assim? E isso mudou o marketing. Por isso que o pessoal que vende produtos, ele não bota o produto, ele bota alguém usando o produto. Porque ele faz com que um público creia aquilo. E até o não querer, vou dar um exemplo. As pessoas consumistas, quando você não quer consumir, você está se identificando com um grupo que não consome, que é aquele grupo mais alterno e tal. E a gente vê isso até no próprio Cristo. Como foi que o Cristo deixou o evangelho? Como espelho. Ele veio e literalmente fez para os discípulos, e aí se tornou o quê? A gente via e passava, via e passava. E vendo isso, eu percebi algo. Tudo que é do mundo, a gente tem que entender que vai ser contrário à Bíblia. E às vezes a gente não percebe. E aí eu conversando com minha esposa, o que eu vou falar agora não é o sentido lato das palavras, certo? É mais filosófico, que era proteção e segurança. Quando a gente pensa em proteger ou dar segurança para os nossos filhos, a gente pensa que é a mesma coisa. Mas quando vai no sentido filosófico, a proteção, ela está a ver em criar mecanismos para que algo não aconteça. A segurança é para diminuir os danos. Por exemplo, quando eu boto um cinto de segurança, eu não evito que o carro bata. Eu protejo quando o carro bate, quando o carro vier a bater. E o que foi que isso ficou no meu coração? Nós temos feitos com as gerações que vêm abaixo. Em vez de dar segurança a essas pessoas, ou seja, entender que elas vão cair, que elas vão errar, que elas vão passar por necessidades, a gente está criando bolhas para que aquilo não aconteça. Quando a gente faz isso, a gente mente, porque vai acontecer. E quando acontece, aquela criança ou aquele jovem não está preparado. E aí vem a grande questão. Deus não nos protege, Ele nos dá segurança, porque nós vamos passar por dificuldades. E o que é que Deus nos dá? Ele nos dá ferramentas e mecanismos para que dentro daquela dificuldade a gente avance. Os líderes, os pastores, eles têm que aprender hoje que eles têm que mostrar a humanidade dele aos membros. Né? Isso. Hoje, esse secretismo religioso que a gente cria, né, do sacerdote ser algo distante, do cara não ter acesso, dele estar na questão e tal. Cara, quando um pastor erra, a igreja cai junto. E se ele mostrar que é humano, e eu sempre digo isso, eu vou pra púlpito e digo sem medo, cara. Gente, eu vou errar com vocês. Eu vou falhar, vai ter momentos que eu vou chegar aqui que eu não vou estar bem, não vou falar com você direito. Vai ter momento que eu não vou estar no shopping, vou passar por você e não falar porque eu não lhe vi, ou não alguma coisa. E você vai se machucar comigo. E creia que eu não é o que eu quero, não. O que eu quero é estar bem com vocês, eu quero estar... Mas se isso acontecer, me perdoem e olhe para mim como um humano que falha também e me ajude a reerguer. Porque a gente cria um espaço Por exemplo, tem irmão que chega para mim e diz, pastor, minha filha está doente e tal, eu não estou nem na escala, que lá na nossa igreja a gente trabalha por escala, né? Tal domingo a escala do pastor, tal. É bem amarrado, para não ficar aquela coisa, quem é agora, quem é, fica bem amarrado. Só que isso previamente, né? Na hora todo mundo sabe quem vai fazer o quê. E às vezes chega o irmão assim, pastor, eu queria que o senhor orasse pela minha filha. Tem que ser o senhor. Não, meu irmão, mas eu não estou nem na escala para estar dirigindo o culto. Não, mas tem que ser o senhor. Eu digo, não, e por que não outro? Por que não a senhora? Essa ideia de que como se a oração... E eu sempre, gente, o véu rasgou, velho. Todo mundo tem acesso a Deus. Não é a oração do pastor que é mais forte do que a do zelador, não. Então, quem for orar, meu irmão, creia que está chegando no trono. Essa questão que a gente está falando, assim, de criação, responsabilidade dos pais, né, sobre a educação dos filhos, é muito comum a gente... Eu já escutei muito, pastor, mas vai ter uma festinha na escola, né, um carnaval, né? Tem problema não, é só uma festinha, não vai ter nada demais, né? E eu digo assim, gente, a gente tá brincando com um inimigo, né? A gente pensa que a gente pensa que não tem é uma coisa muito vamos dizer assim, imparcial, né? Tipo, não tem nenhum tipo de motivação, porque às vezes a gente pensa assim, quando a pessoa tem um posicionamento contrário às escrituras, seja em qualquer área da vida, existe uma motivação naquilo ali, existe uma idolatria, um caminho contrário à vontade de Deus ali. Então não sejamos inocentes em achar que aquilo ali não é só uma festinha, é só um negócio, né? Acho que os pais precisam ser mais vigilantes nesse sentido, porque é aí que o inimigo vai formando
vai modelando, né? E vai dando a cara do mundo para os nossos filhos, Falando né? natural, Um olhar, né? O olhar. natural. E eu vejo né? que o que você está falando aí, Carlos, também, a modernidade, a tecnologia deixou tudo muito fácil, né? O acesso à informação. Na minha época, quando eu fazia ensino fundamental e médio, quando eu precisava fazer uma pesquisa para algum trabalho, eu tinha que pegar um ônibus, não tinha nem metrô. Ia para alguma biblioteca na Católica ou na Federal, para pegar um livro referente àquele assunto e levar papel e caneta e anotar aquilo que eu estava pesquisando e tal. Hoje em dia você vai no tio Google, meu irmão, o que você colocar lá, então essa facilidade que é benéfica das informações, mas também se torna maléfica, porque, exemplo, o consumo de pornografia, né, hoje está em 500 e poucos % o aumento, né? Você vê uma juventude totalmente corrompida, né? Tem o John Piper e uma associação do John MacArthur tem um trabalho lá feito combatendo isso, né, o consumo, e alguns estudos mostram que os jovens depois dos 30 anos, que é viciado em pornografia, não tem mais prazer no casamento normal, porque a referência, que o que é a pornografia? São estímulos que você dá ao seu cérebro, as áreas que são estimuladas, a mesma área que a cocaína estimula, né? São regiões que liberam prazer, e aí você aciona tanto aquelas regiões que quando você vai ter um casamento comum, você já não tem mais prazer no casamento comum, porque já foi tão visitado, e a ideia de você escolher ali o que você quer assistir, e tem desenvolvido muito, a pedofilia tem crescido, a zoofilia tem crescido, por quê? Como um estímulo... Há uma afetividade, né? Porque como um estímulo, já não, o vício na pornografia é tão grande... Eu falo do Google, ele quis entrar. E aí a turma começa a buscar prazeres em outras coisas, né? Então, os jovens hoje em dia, eles têm um acesso muito fácil à informação, a tudo, né? É como a gente fala, começa a consumir... Exemplo, o pastor da igreja local hoje sofre muito, porque você concorre com televisão, com rádio e com YouTube, com TikTok, com Instagram. Então você vê, eu estava vendo os 10 pastores mais engajados do Brasil, né? Então tem cara aí, bicho, que está com milhões de seguidores, ganhando muito dinheiro por conta dos views. E quando você vai ver o cara, meu irmão, mais do mesmo assim, sabe? É um cara que diz assim, meu irmão, sabe o que é mais importante na sua vida? Não é o seu trabalho, não é a sua faculdade, é a família. Cara, a gente escuta isso nos públicos da igreja local o tempo todo. Mas o pessoal tá enfatizando, meu irmão, fulano prega demais, meu irmão. Que prega assim, o cara não sei quantos milhões de seguidores. Eu curioso, fui assistir o cara, né? Bicho, meu irmão, isso aqui se fala todo instante, cara, no púlpito. O que o cara tá falando aí não tem nada de novo. Só que essa ideia de que o santo de casa não faz milagre, né? Então o pastor da igreja local... É porque ele é mais moderno, ele é mais bonito, ele é mais, né? Ele tem a ideia do distante, né? Então assim... E é efeito manada, pô. Isso é efeito manada. Um grupo vai tornar alguém hypado e aí o resto segue atrás. É feito, ele disse, às vezes você tá aqui e fala literalmente a mesma coisa que aquela pessoa lá. Só que o efeito manada já foi... E aí é como se ela... Mas isso é imaturidade espiritual, porque alguns princípios, um exemplo de honrar, de ser grato, coisas que são... porque assim, para você caminhar, eu sempre digo, né? Para você caminhar para a maturidade, só existe um caminho. Não tem atalhos. Então, ou você entra naquele caminho, um exemplo. Uma pessoa madura, ela é extremamente grata. Sim. Só existe o caminho da gratidão. Não tem outro caminho. Perfeito. Entendeu? Se uma pessoa ela valoriza aquela pessoa, honra aquela pessoa, aquela questão da honra, né? De você honrar os pastores, honrar a liderança, honrar os seus pais, submissão, obediência. Só tem um caminho para a maturidade. Então, essas pessoas, elas não geram esse caminho. Elas geram a superfície, né? Que é falar bem, que é ter ideias, que é ter, às vezes... Porque tem gente que quer inventar a roda, né? O cara vai falar aquele mesmo tema e fala por ali, por aqui. Sabe aquele negócio coach, assim? O cara vai vir com um axioma, uma frase de efeito que vai mudar o seu dia, né? Na verdade, é a mesma coisa. É a mesma coisa, ele só criou uma forma bela, plástica. Então, justamente. Então, eu vejo que é um desafio hoje, a gente, enquanto pastor de juventude, entender todo esse cenário, né?
Eu saí daqui, Rick, da última vez que eu vim aqui gravar, quando eu cheguei aqui, tava o bispo, né, Miguel Shoa, gravando com vocês. Eu digo, cara, eu nem sou digno de participar depois desse momento, né? E aí o bispo falou em tanta coisa que ele falou da experiência dele, quando morou em Israel e tal. Mas uma coisa que eu saí daqui muito feliz foi quando ele falou uma coisa assim: o pastor da juventude, ele tem que viver com a juventude para criar liga. Ele falou isso meio o papo com vocês aqui, e eu peguei isso, caramba, não tem como, né? Aí qual é a bronca? Quando a gente passa dos 40, meu irmão, como é que você vai se conectar com um menino de 13? Que liga é essa? E num tempo que tudo muda tão rápido. Primeiro que ele já se sente meio que com medo de você, assim, meio não confia, né? A linguagem dele, você não consegue, meu irmão. Como é que você vai descer? Eu dou aula 6º, 7º, 8º e 9º ano. Quando eu dou aula 8º e 9º, já rola uma sinergia, rola uma troca. Tudo assim, pá, já leva um caldinho mais grosso e tal. E aí começa a perguntar, questionar, massa, flui. Quando eu vou pro 6º e 7º, meu irmão, são crianças, meu irmão. 6º ano é 11, 10 anos de idade. Aí o primeiro ano eu sofri muito para me conectar. Agora eu já sei que eu trabalho em cima do... Hoje com a tecnologia ajuda bastante, né? Data show e tal. Aí o projeto, exemplo, eu vou ler um livro sobre Samuel. Eu li o texto lá, né? 1 Samuel, como a mãe entregou o filho, conta toda a história. Aí pego um anime no YouTube, que conta um pouquinho da história de Samuel, coloco, ficam todos conectados pelo anime, assistindo em sala de aula. Aí eu projeto o texto bíblico para eles lerem comigo, não só ouvir, a ideia do audiovisual, né? Fixa mais. Por isso que a televisão tem tanta força. Eu faço com que eles leiam comigo o texto bíblico projetado, depois eu explico o texto bíblico a eles, tentando na linguagem que eles entendam, e depois passo um vídeo com um anime para poder fechar com chave de ouro. Então a gente tem que ter essa sensibilidade de usar também as ferramentas hoje à nossa disposição, para poder conectar essa galera, conectar essa ideia por faixa etária. Exemplo, eu tenho um jovem lá, nessa 24, 28, 26 anos, pronto, tem uma jovem de 28 anos que ela terminou o doutorado dela, lá na Federal, em farmácia. Eu fui lá na defesa dela e fui convidado em meio a todos os doutores da Federal a fazer uma oração. Eu queria que meu pastor fizesse uma oração. E foi uma experiência muito bacana para mim, que eu sou jovem ainda, né? E estava lá no meio da apoteose, né? E estava lá e tal, da academia. E essa mesma jovem que está lá, que terminou o doutorado, hoje trabalha coordenadora da FG, é doutora no Oswaldo Cruz e tal, mas no mesmo grupo dela tem jovem da periferia, meu irmão, que mal sabe ler, mal sabe interpretar um texto. Tá entendendo? E ter esse equilíbrio de você... E quem é que une? É a palavra de Deus, velho. Porque a exposição da palavra de Deus é para cultos e incultos, para doutores, é a palavra. Ela tem poder, né, velho? Ela tem poder. É surreal isso, né? O cara que nunca ouviu falar de Cristo... Eu já pensei nisso, velho. O cara que nunca ouviu falar de Cristo, ele vai no domingo pro mesmo culto que um cara que tem 30, 40, 50 anos de evangelho. E escuta toda semana. E a mensagem edifica os dois. Perfeito. É isso mesmo. Então a palavra de Deus, então assim, por toda a experiência, por toda a bagagem que a gente busque, a gente, enquanto líder de jovem, pastor de jovem, é se aprofundar na palavra cada vez mais, para que a gente possa levar essa palavra de forma mais clara, porque o Hernandes de Lopes tem uma frase que eu acho fantástica, ele diz assim: a sabedoria está em pegar as coisas complexas e que elas se tornem simples, e não pegar as simples e tornar complexas. Aí você pega um cara que quer mostrar conteúdo e o cara começa a trazer uma linguagem difícil, querer citar grego, querer citar hebraico. E você, meu irmão, quando eu estava no seminário, Carlos sabe bem, você fica querendo botar para fora aquilo que está estudando, velho. Só que o pastor pisa no pescoço do seminarista. O seminarista mal prega, mal lá, em prazer mesmo era, meu irmão, pra pregar era uma luta, velho. E você fica naquela ansiedade, né, velho? Eu quero. Porque eu sou bom, porque eu sei. Mas tô estudando grego, meu irmão, né? Você começa a fazer
entender, né? Quando eu aprendi a palavra telos, né? Que é finalidade, escatom, que é o fim, o término, telos não é fim de final, mas sim de finalidade alcançada, que o termo televisão surge da raiz telos do grego e tal. Quando eu aprendi isso, né? Quando Jesus diz aquele texto, quando todos ouvirem falar de mim, eu voltarei, né? E o termo ali não é escatom, não é fim de término, é telos, que é a finalidade alcançada. E eu, quando eu comecei a pegar, eu digo, meu irmão, eu preciso ir pro público, velho. Eu tenho que ir pro público, ensinar essa galera, né? E o pastor tome, tesouro, fica no banco, né? Só que aí eu fiquei cheio de coisa. Quando eu ia pregar, meu irmão, mas naturalmente, porque a gente tava consumindo muito teologia. Você jovem fica impetuoso, né? Eu sempre fui muito impetuoso, eu sou... Do discípulo Marcos e Pedro que corre pro túmulo, eu sou o Pedro que entra, tá ligado? Eu não sou o Marcos que fica na porta olhando, não, tá ligado? Eu sou o cara, eu sou mais Pedro, mas puxar a espada, torar a orelha do cara, eu sou mais dessa pegada assim, sabe? E Jesus vinha dizer, meu irmão, deixa eu ir aí contigo também, velho. É tu mesmo, o cara andar também nessa parada aí. Eu sou mais Pedro do que Marcos, sabe? Eu sempre fico olhando, meu irmão Marcos era mais jovem, chegou primeiro no túmulo. E fico olhando, vai dar porta. Pedro Vou nada. Esse lençol aqui, esse negócio dobrado, esse, né? Pedro era muito impetuoso, né, velho? E assim, eu sempre fui muito assim. E quando eu ia pra púlpito, na época de seminarista, eu procurava aquele. Porque a gente, quando conteúdo você quer colocar. Minha esposa até hoje fala, né? Disse, rapaz, eu tenho que ouvir Paulo aqui. Porque eu chegava em casa tão enriquecido, ou um livro que eu tava lendo, que eu não tinha pra botar pra fora, eu botava pra minha esposa, velho. Meu irmão, pá, não sei o que lá e tal. E todo empolgado, né? Todo empolgado, e ela ficava lá ouvindo. Na maior parte, tava nem afim de saber do hebraico, do grego. E aí, quando o pastor pegou e me mandou pra uma missão, velho, lá em Caruaru, no Alto do Moura, Caruaru. Só que não era um bairrozinho, uma comunidade. E disse, ó, o pastor Jeremias de São Paulo, criou essa igreja lá e tinha uma missionária lá, ajudando essa comunidade lá do Agreste, e pediu apoio à Igreja Batista em Prazeres para estar ajudando, dando apoio e tal. O pastor fez o quê? Mandou seminarista, né? Aí me mandou. Meu irmão, quebrou minhas pernas, assim. Eu digo vocês, das melhores aulas que eu já tive, mais do que seminário, velho. Quando eu assumi isso aí, todo domingo eu tinha que pegar o carro, ir lá para Caruaru. Uma viagem gostosa, né? Você é bem cedinho de manhã para poder desenvolver o culto da manhã, à tarde fazer visita e à noite ter o culto lá. Só que, meu irmão, a casa era uma casa aqui e outras vezes quilômetros depois. Né? Tem sítios, né? Área rural, né? Área rural. E, meu irmão, pra que grego, meu irmão? Lá, eu tinha que saber transformar de uma forma simples. A galera do analfabeto, da agricultura, do bode, da seca, da dor do açude, sabe? O pessoal machucado. E quando eu ia visitar o pessoal, aquele maior amor do mundo, dando o seu melhor, um feijãozinho de corda, uma farinha, uma carne na brasa, sabe? Eu procurava vestir o melhor, a água na canequinha de alumínio, pega na jarra sabe? De barro. E eu olhando assim, eu digo, caramba, quando era de noite que eu ia pregar, meu irmão, eu trazia um linguajar lá onde eles pudessem entender, velho. Como é que eu vou falar agora difícil, né? E eu agradeci a Deus, Senhor Jesus, muito obrigado. Porque o Senhor é um Deus que ensina um papo filosófico, como o Senhor ensinou a Nicodemos. É necessário nascer de novo. Como também o Senhor ensina, eu sou a videira, vós sois os galhos. Aquele que der fruto, eu podo para que dê mais. Aquele que não der, eu corto e jogo fora. Meu irmão, a forma de eu sou o pão, eu sou a água. Bem prática, né? Assim. Prática e simples, né? E ao mesmo tempo o cara leva, como foi o papo dele com o Nicodemos, já leva um nível filosófico lá para cima. Então, lá eu aprendi, sabe, Carlos? Então hoje assim, hoje meu sobrinho, eu tinha um sobrinho, foi criado dentro da minha casa, que quando eu ia pregar, convidado, congresso jovem, não sei o que, eu levava ele. Ele tinha média 10, 12 anos e eu até, hoje não mais, hoje ele está com 21 anos, passou em Direito, está fazendo faculdade já e tal. E eu sempre levava, porque eu dizia, meu irmão, se meu sobrinho entender o que eu estou falando, a galera entendeu.
Que que massa. um menino de 13, 14, 12 anos sem entender. Aí eu levava ele, eu e minha esposa, mas ele sempre era um sobrinho, um filho. E aí eu pregava tal, aí quando a gente voltava, todo aquele zelo do pastor convidado, né, o lanchinho, tal, oferta, não sei o que lá. Quando ia no carro assim, voltando, eu dizia, ô Negão, você gostou da mensagem? Aí, gostei, tio. Eu disse, você gostou de que da mensagem? Tal. Aí ele pegava e dizia, não, o senhor falou sobre isso. Eu digo, Foi. se ele entendeu, a galera entendeu, né? Porque não adianta você levar um sermão que as pessoas não entendam, meu irmão, né? E hoje eu também vejo o sermão, Carlinhos, da forma aplicá-la. Eu vejo muito cara... Porque a exegese do texto, você estudou, você faz. Porque o texto é aquilo ali, não tem o que você criar. Você vai estudar a questão econômica, a questão cultural, né? Você vai entender o momento para que foi escrito, qual o para quê, qual o porquê. Você vai entender, isso é a exegese. Só que o segredo é a aplicação hermenêutica. O cara vai dizer, poxa, beleza, velho. Jesus disse, tetelestai, está consumado. O que tem isso a ver com a minha vida hoje? Trazer para hoje, né? Tornar contemporâneo. Justamente. O cara tem que sair daí, o jovem, o adulto, tem que sair daí e dizer, meu irmão, eu preciso viver isso agora. Né? O Charles Spurgeon dizia que se o sermão não constranger o ouvinte, ele não alcançou seu objetivo. O cara tem que ser constrangido. Meu irmão, eu sou pecador, eu preciso melhorar, eu preciso ser um melhor esposo, uma melhor esposa, um melhor pai, um melhor mãe, eu preciso ser um bom filho, eu preciso honrar os meus pais, eu preciso fugir da mentira. Né? Quando eu fui estudar Apocalipse agora recente, o que separa o mentiroso do assassino é uma vírgula, velho. Sabe o que é isso? E a gente tenta potencializar o que é pecadinho, o que é pecadão. Fala sobre imoralidade sexual. Imoralidade sexual não é ser homossexual, não, velho. Tudo. Você for viciado em porno, se você estiver fornicando, meu irmão, você estiver tendo relação sexual antes do casamento, você está sendo igual, velho. Com certeza. Né? E aí, assim, a gente precisa aplicar. Então, o desafio com o jovem que eu vejo hoje é isso, é trazer ele a maturidade de que ele precisa, porque o pastor Carlinhos vai morrer, o pastor Miguel vai morrer, e você, velho. Ô Paulão, eu tenho uma filha de 8 anos. E aí eu percebo, eu gosto muito de tentar ensinar algumas coisas a ela. Eu fiquei muito com a ideia dela ter um legado e não precisar passar pelas mesmas coisas. E aí eu costumo fazer perguntas básicas para ela, assim. Eu comecei a perceber que muita coisa muito errada vem de uma resposta básica errada. E aí, um pouquinho de nada desviando, lá na frente vai para bem longe. E aí, tu falou agora essa questão de Google, e eu percebi que teve um dia que eu tava conversando com ela sobre esperar. Em nossa geração, essa geração, cada vez mais, a gente vai aprendendo que o que é bom é rápido. Bom é o Google, que eu toco e ele rapidamente responde. Aí, como é que eu vou ensinar para uma pessoa que aprende que o Google é bom, porque ele é rápido, que é bom e que a gente tem que esperar no Senhor? Que Paulo recebe um chamado e 14 anos depois que ele vai fazer a viagem missionária dele. Que Abraão recebe uma promessa e 40 Outra anos... coisa, essas esperas, elas geram todos os tipos de sentimentos, né? Abandono, rejeição. Paulo passou por tudo isso. E é ali que não você credibilidade. forja a sua fé. Não, é ali que você forja sua convicção. Sua convicção de que Deus está lhe chamando, Ele está apontando a direção, Ele está... Porque às vezes as pessoas esquecem desse tempo, né? Uhum. Mas eu vejo essa ação do próprio inimigo, sabe? Porque Eu ia falar isso. O fruto do Espírito é a longanimidade, né? Que é contra. E a longanimidade é você ser longânimo, né? Esperar é longo. Aí você pega hoje, tudo estimula a você ser rápido. Você pega o WhatsApp que tem a velocidade do áudio. Vezes 1.5, 2.0. Você né? Você tem um sistema de driver de alimento, né? Para o fast food, né? Você vai lá no drive do carro, pega ali. Aí você tá tirando o seu pedido, o cara tá atrás buzinando. Meu irmão, já tá no drive, velho. Calma aí, deixa eu tirar pelo menos meu pedido, né? Então, essa agitação da vida. Você quer uma internet mais rápida, você quer um celular mais rápido, tem que ser um processador mais rápido. Então, eu vejo que, meu irmão, desconstruindo, o sistema cria formas de desconstruir aquilo que Deus... Exatamente. Exatamente. É na contramão do mundo. E o que foi a minha esconde, resposta para ela. Foi, sabe como? Foi um dia de conversa com ela sobre essas coisas, né? Aí eu fiquei pensando, caramba. Aí eu fui assistir The Chosen. Eu já tinha assistido e minha esposa não.
Aí, quando minha esposa tava assistindo, eu tava mostrando como a série era rica, né? Aí teve uma hora que eu disse, amor, e Sofia vendo comigo, aí teve uma hora que eu disse, amor, eles fazem cada detalhe massa, tipo, vê a abertura, vê os peixinhos. Porque são peixinhos cinza andando, e aí esse peixinho cinza, ele passa para um peixinho azul, que seria um cristão ou o próprio Cristo, né? Aí quando ele passa por esse peixinho, ele vira na contramão e muda de cor. Eu lembro que quando eu vi aquilo, eu disse, achei a resposta para Sofia. Foi quando eu comecei a dizer, porque a gente escutava isso, parecia uma coisa muito de velho. Mas é que, papai, a gente vive na contramão do mundo. A gente é um monte de estranho. É um povo que não tem nada a ver mesmo. O povo vai dizer que é bom ser rápido, a gente vai dizer que é bom devagar. O povo vai dizer que eu tenho que viver meus prazeres, a gente vai dizer que meu prazer é em Cristo. Meu prazer é o chão da vida. Satisfação é dele. Quando eu vi isso, eu fiquei no coração, né? De ficar muito atento como... E isso a gente jovem tem que ter, velho. Olha, não pare e tire a inocência do olhar, de achar que o mundo faz coisas aleatoriamente. Isso do WhatsApp, isso do Google, não pense que é intenção boa, não. É espiritual, isso mano. esconde, ó. Isso esconde a raiz. O que é a raiz? Não confiar em Deus. Você confia muito mais nos meios, né? Nas coisas. É a confiança. Uma das coisas que eu mais admiro é a contemplação. Você contemplar o belo. Eu sou um cara que gosta de ir para museu. Eu sou um cara que gosta de música, né? Tanto que eu sou ouvido com áudio. Quando eu me ouvi com áudio, esse brother Hartman quis dizer assim, meu irmão, escute jazz. Porque jazz está todas as frequências. Eu sempre fui ouvido de rock and roll. E eu ouvia também muita questão de violão e tal, mas o rock tem uma frequência mais grave ou mais aguda. São trabalhando com polaridade, né? O jazz você vai encontrar todo mundo ali, do 20 Hz ao 20 kHz. Você começa a educar o seu ouvido. Né? Você ouve o baixo, o caixa, você ouve o timbre, você começa a ouvir jazz. E eu comecei a contemplar o jazz. Eu digo, caramba, quando você bota um fone massa, você começa a ter a sensação do... E a mesma coisa também você contemplar a criação. Eu sou o cara que eu amo a lua cheia, velho. Quando dá aquela lua, eu digo, meu irmão, eu fico mais de hora assim contemplando, já quero somar com a música, tá ligado? Aí você tem nossos sensores, né? O ver, o cheiro, sentindo cheiro de jasmim no interior. Cara, é fantástico. Eu pegava uma bacia, colocava água, botava jasmim e ficava embaixo da cama, velho. Quando você entrava na casa, era aquele cheiro de jasmim dentro de casa. E você pega essa geração, não quer isso, velho. Foi feita uma pesquisa da geração Z e Y, né, que chama, que é de 12 a 21 anos. E perguntaram, você prefere ir no Cristo Redentor ou olhar pelo seu computador? 84% disse, eu prefiro olhar no computador. Porque aqui eu visito também a Times Square, aqui também eu visito as muralhas da China, eu vejo tudo aqui. Então, as pessoas, o inimigo tem perdido até o prazer do belo, meu irmão. De você contemplar, de você... Cara, eu com 15, 16, 17 anos, eu ia com meus amigos sentar na beira da praia só para conversar lorota, velho. Eu sentava aqui no Britânia, aqui na igreja de vocês aqui na frente. Tem a parte do surf ali que depois... Eu sou antes dos tubarões, tá? A minha geração era dos tubarões. A galera surfava aí e tal. O segundo cara mordido por tubarão é meu amigo pessoal, o Sérgio Tubarão. Foi o segundo ataque aqui em Pernambuco, né? Ele não faleceu não, foi que foi só na perna, não foi? Não, ele ficou com deficiência, mas ele tem a perna, não chegou... Aí foi ele que saiu nos jornais, fantástico, foi ele que saiu. Depois foi o segundo ataque. E aí tive outros caras, né? Mazinho, Humberto, também são brothers que foram atacados. Mazinho perdeu os braços e tal. Mas eu surfava de bodyboard, né? E aí tentou dar murro no tubarão, o tubarão comeu o braço dele. Deu muito certo. Mas sobreviveu, né? Sobreviveu. E aí, eu sou desse período, então eu tinha um Walkman, velho, que era 4 pilhas, você botava fita cassete, minha época era essa, velho. Era o Walkman, então a gente vinha, eu lembro de ouvir Pink Floyd, velho, The Dark Side of the Moon, né, o The Wall, mas eu chamo de The Dark Side of the Moon. Eu colocava aqui, o Pink Floyd já tinha uma onda massa naquele período do LR. Ele fazia o... jogava de um pro outro, passava... O som passava, parece que estava furando sua cabeça, assim, do lado, que é o volume, né? E você... E aí eu vinha pra praia, final da tarde, com a galera bater papo, me trazia violão e tal. E a gente contemplava aquele momento, velho. Do sol se pôr, do cheiro do mar, né? Eu visitava muito aquela área de Calheitas, Vale da Lua, Nazaré lá em cima.
ali. Meu irmão era... E isso perdeu, velho. Hoje em dia, tu tá no A jogo galera, com o cara meu com irmão, celular. brother, eu fui pra apresentação da minha filha, eu tenho uma filha de 5 anos, vai fazer 6 anos. E teve a apresentação Festa das Nações da escola dela, foi no Dona Lindu, né, tem o teatro ali, né, Dona Lindu. E cada segmento, cada série tem uma nação. E a da minha filha foi Israel. E massa que a escola promoveu falar o Romanos 12, né? Transformar pela revolução desse mundo, blá, para que experimenteis e tal. Cada um idioma apresentado. Então minha filha tem que falar em hebraico, né, de Israel. Então eu tive que botar áudio em casa, ficar treinando com ela, Que massa. para ela aprender a falar em hebraico. E teve nações que foi em português, inglês, tal. Quando foi o momento que minha filha entrou, meu irmão, os outros momentos eu já nem tocava no celular, porque era filho de outras pessoas e você não. Mas quando minha filha entrou, a galera tudo puxando o celular e pra filmar, pra não sei o que, e perdendo tempo de ajeitar a câmera, de dar o zoom. Meu irmão, eu digo, eu não vou perder esse momento por nada, velho. Eu peguei o telefone aqui no bolso, aí. Minha esposa filma, para assim. filmar. Que eu que tenho que viver isso, não é ninguém não, velho. Que tem que viver esse momento aqui sou eu. Eu quero ver, eu não quero perder tempo em estar. Será que tá. Será que. Não, velho, eu quero só. E aí, meu irmão, tentei ainda pegar uns cliques rápidos assim e tal, pra poder registrar, mas eu disse, não, velho. Tem até uma foto que a gente vê rodando no Instagram, eu acho que é um desfile. E, meu irmão, todo mundo filmando. Só tem uma senhorinha assim, ó. Vocês já viram essa foto? Eu já vi uma de um jogo assim. É uma senhora, eu não sei o que era, eu sei que a foto é muito interessante. Que é real mesmo, tá todo mundo filmando assim o evento, todo mundo. Só tem uma senhorinha de cabelo branco assim, encostada assim, ó, contemplando, sabe? E a gente perdeu isso, velho. A contemplação, sabe? O contemplar, o Salmo 19, né? Os céus proclamam a glória de Deus, né? As estrelas, o firmamento de suas mãos. A gente perdeu isso, velho, de sentar à mesa, bater um rango, trocar ideia, sabe? Contemplar o momento, tudo a gente quer registrar. A gente, a necessidade das pessoas. Tem uma menina lá na igreja que ela colocava, tá indo pro banheiro fazer xixi, velho. Tô indo aqui no banheiro fazer xixi. Cara, quem quer saber disso, meu irmão? Vai numa pizzaria, tô comendo pizza, vai no sushi, tô comendo sushi, vai na. É a necessidade de estar se mostrando, de querer. Que é estímulo, né? Que é que eles pegam pessoas ganhando muita grana com isso, mostrando o seu dia a dia. Então as pessoas começam a querer fazer isso também. Suas intimidades, cara. Casar. E isso não é ser contra a tecnologia, não. É só botar ela no lugar dela, de servo. Porque a tecnologia, graças a ela, a gente vai fazer com que você me escute aí, né? A questão é quando ele vira meu senhor. Justamente. Eu só como se eu tirar uma foto. Eu tenho que ir para um lugar, eu tenho que filmar. Aí que é o problema. Eu sempre digo para o irmão com o tempo. Quando tem lua cheia, eu tenho um grupo, quase tem uns 200 jovens no meu grupo da Rede Interligados, se não tiver mais. Quando a lua cheia, eu bato a foto, tá ligado? E mando lá. Gente, vocês já olharam pro céu hoje, velho? Se liguem no céu aí hoje, pá, e mando, sabe? E sempre pra tentar estimular uma música boa. Às vezes eu pego uma juventude lá da igreja e levo lá pra casa. Eu tenho um sistema de som lá, que o cara, quando você se envolve com áudio, você fica muito exigente, tá ligado? Então você fica chato. É horrível isso também, sabe? Caminho sem volta, né? Você fica meio, meu irmão, tá ruim o som aqui, velho. O cara não é. Até o eixo. Você vai para uma igreja, eu sou tão chato hoje em dia porque eu já quero sentar lá na frente, não, eu quero sentar no eixo do áudio. Eu quero ouvir LR bem, quero ouvir o central. Então eu procuro, chego na igreja assim, aqui tá bom, aí senta ali pelo meio e tal. Você fica meio exigente, né? Eu fui pro show do Dream Theater, não sei se vocês conhecem essa banda, o Dream. Pra mim é a melhor banda do mundo. O Dream pra mim é a melhor banda do mundo. Os Teatro dos Sonhos, né? Os caras é rock progressivo. Eles não obedecem uma linha, eles tocam de tudo, tanto do rock and roll, do jazz, eles fazem uma mistura do reggae e tal. E assim, os caras são professores de Harvard, se juntaram, pra vocês terem noção, né? Os caras são professores de música, se juntaram e formaram uma banda chamada Dream Theater. O George, eu estive aqui no Recife, e eu era um cara, professor fanzaço desde novo, e eu disse, caramba, onde é que o Dream vier pro Brasil, eu vou. E aí o meu primo também gosta bastante, meu primo é geólogo, estava numa mina de extração de ouro lá no Pará,
Aí ele mandou pra mim, o Dream vai estar em São Paulo e tal. Vamos fazer o seguinte, eu saio do Pará, tu sai do Recife, a gente se encontra lá, saca o show e tal, e daí eu já volto pra Recife passar minha folga. Eu disse, combinado e tal e tal. Quando a gente já tava pra comprar, fechar o voo e tal, pra ir sacar o Dream em São Paulo, aí uma produtora aqui, Luan Produções, que foi o que trouxe Scorpion, Iron Maiden e tal, trouxe o Dream pra Recife, ó. Eu, no quintal de casa, meu, não nem precisa ir pra São Paulo. Foi o que foi ali naquele jockey, foi? Não, foi no Classic Hall. Classic Hall. E aí eu fui pro show do Dream lá, aí, meu irmão, o cara chato do áudio é horrível, velho. Aí lá vai eu, parecia um doido no meio do Classic Hall, procurando o eixo porque tem o eixo, né, onde você consegue captar todas as frequências, né? E eu procurando o eixo, sabe? Meu irmão, aqui tá, e tinha que esperar pra mim passar a primeira música, até que os caras se alinhassem da mesa, né? E aí eu, na primeira música, procurando, depois eu achei, e aí eu só fui cruzar os braços e contemplar o áudio, né? E os caras é um espetáculo, assim, o americano é pau, né? Iluminação, postura de palco, mesmo a sincronia da iluminação com os caras. Exemplo, vai abrir um solo de guitarra, o cara dá um passozinho, a iluminação, só no cara da guitarra, né? Aí quando vem pra banda, a iluminação pra banda, aí o baixo, meu irmão, a sincronia linda, sabe? E essa contemplação que as pessoas estão perdendo. Eu falo jovens, mas os adultos também, né? Você acordar de manhã, tomar um café com sua esposa, bater um papo com ela, você dá atenção ao seu filho, né? Eu lembro, eu sou alto, né? E minha filha, ela sempre puxa a minha camisa, sabe? Papai, porque ela quer que eu desça para ouvi-la. E eu faço questão, desço, olha nos olhos, diga que você quer que seu pai. Aí ela fala, porque se ela for falar onde ela tá, ela tem que gritar, porque eu tô acima dela, né? E ela acho massa, então, contemplar, ouvir seu filho, levar seus filhos. Eu não perco, cara. No último feriado, a gente saiu para almoçar, eu, minha esposa e minha filha, do São João, né? E aí a livraria Jaqueira estava aberta, que é a antiga livraria Cultura, né? Ali no Passo Alfândega. Digo, vamos levar ela para lá. Dar rola na livraria, ficar no meio dos livros. Tem uma parte de criança lá, e levei ela para brincar lá, com os livrinhos lá e tal. Aí tem uma cafeteria, já aproveitei para fazer um lanche com minha esposa e ela, uns pãozinhos de queijo com café. Cara, uma tarde maravilhosa, sabe? E você pegar essa criança e levar para contemplação, levar para teatro, né? Aqui no The Garden, todo sábado tem uma atividade para as crianças, eu trago ela aqui no The Garden. Quando eu vou pra praia, tira a sandália dos pés, sente a areia, velho. Tira a sandália dos pés, sente a areia. E a gente precisa muito desenvolver isso com a juventude, né? Essa questão também que eu vejo, assim, é muito o amor, né, pela geração. Porque Jesus, ele chorou, né, quando viu as pessoas como ovelhas sem pastor, né? Então, uma coisa que eu vejo é que você precisa se relacionar, né? Você precisa estar junto, você precisa ouvir. Veja, mas sempre, série, tudo que eu sempre fiz na juventude foi ouvindo. Seja num colégio, ouvindo os dilemas, as dificuldades, as lutas, seja nas relações de cuidado, discipulado, porque é a partir daí que a gente pode construir pontes, a gente pode construir essa relação e pode fazer com que a palavra do Senhor ela seja pontual, né? Ela vá e traga aquele alimento necessário para aquela área específica. Então, eu vejo muito isso. Às vezes, a gente quer trazer algo pronto, né? Sim. E não quer fazer com que as pessoas façam parte dessa construção. Então, eu vejo muito isso. Então, sempre as minhas séries aqui com a juventude, eu sempre ouvi os líderes, na célula a gente tem falado muito sobre isso, a gente tem conversado sobre isso. Então, essa troca. Não é necessário você falar a linguagem da pessoa de 13 anos. É importante que o seu líder que está ali, você o escute que ele está levando a mensagem para aquele 13 anos. Então, essa troca, porque claro que vão existir, um exemplo, uma pessoa de 40 anos, 35 anos como eu ando muito mais com jovens adultos do que com o adolescente. Tem pouca conexão, né? Exato, mas eu escuto muitos líderes que trabalham com os adolescentes, né? Então,
É super natural isso. Para que você possa estar entendendo o cenário, entendendo o mundo. E assim, como eu trabalho muito com apologética, eu dou aula no seminário de apologética, então você, para fazer o discurso apologético, você precisa conhecer a realidade que você está inserido, você precisa conhecer o universo, né, de pensamento, como funciona a cultura, como funciona os mecanismos de escape, o que eles escutam, o que eles gostam, o que eles desejam, o que eles cultuam, o que eles idolatram. Então, quando você consegue construir esse cenário, você consegue trazer uma mensagem relevante, né? Como conectar com ele. Pronto, essa é uma das coisas mesmo que a gente precisa, eu preciso muito, essa minha conexão com série. Como eu não tenho muito tempo, eu não sou muito de assistir série. Eu vejo muitos jovens falando Stranger Things, né? Stranger Things, Stranger Things e tal. E eu disse pra mim, cara, vou parar pra assistir essas paradas aí, porque a turma tá assistindo até pra entender o que eles estão consumindo. Exato, né? exato. E filme de adolescente, Netflix, eu assisto muito. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês dois. Paulo falou um negócio muito massa, que no passado existia uma discrepância entre o culto que haveria no domingo e o que seria o culto de jovem. Hoje não tanto. Eu tento enxergar e enxergo dessa forma, tá? Que o cerne do culto do jovem é porque ali o jovem sente que faz acontecer. Ali ele participa muitas vezes. Ele é voluntário. Ali ele serve. Ali ele se sente partícipe do que está acontecendo. Ali ele não só é o cara que consome, ele é o cara que faz. E o fazer envolve erro. Porque o cara que está pregando bem, o cara que está fazendo bem, é um cara que errou muito e hoje faz bem. E aí vocês dois são pastores de juventude. E aí como é que lida com o equilíbrio assim de eu vou dar oportunidade para quem é jovem fazer, porque ali no culto jovem é muitas vezes onde o cara que não está tocando no novo, muitas vezes ele começa a tocar onde? No culto jovem. Quando ele está maduro, ele vai pro culto O cara domingo. que vai começar a pregar, muitas vezes ele vai pregar onde? No culto jovem. E o erro, eu vi uma vez, eu não lembro quem é o pastor, tá, gente? Mas eu lembro uma vez que ele falou, ele se emocionou. Porque ele foi preparar uma pregação, e aí ele escreveu tudo, que ele disse, eu vou ler tudo. E aí ele mostrou para uma pastora, eu acho. Foi o pastor que iria, assim, direcionar ele, né? Que chamou ele para pegar pro jovem. E aí ele disse que quando mostrou para ela, ele fez, e aí, tá bom? Ela fez, tá perfeito. É isso aí que você vai pregar, não tem nenhum erro. Ele disse que uns 3 anos depois ele foi ler e ele chorou. Porque ele disse que tinha erro. E se ela dissesse que tinha erro, eu não ia pregar. Naquele momento, ele disse, eu sei que ela viu que tinha erro. Ela fez aquilo para que eu fosse lá e tivesse a coragem de fazer, porque ela sabia que eu era alguém muito chatinho, assim, de perfeccionismo. Aí, como é que é para você ser pastor de jovem, lidar com, dar a oportunidade, assim, pro erro, acompanhar o erro, e ao mesmo tempo tem que ter o zelo, né? Porque existem erros e erros, né? Em relação a estar envolvido, o cara, lá na igreja, domingo, é muito jovem, velho. Porque lá a gente faz transmissão ao vivo, o streaming, são jovens. Você vai para a recepção, tem jovens. Lógico que tem adultos, mas assim, jovens que estão auxiliando os adultos. Então, você vai para o louvor, tá os jovens tocando. Assim, lá é muito dinâmico. Tem o Geração Vida, que é a parte dos infantis. É porque aqui é um pouquinho diferente. Aqui você tem muitos adultos, tem jovens servindo no domingo também, mas os jovens em peso, eles estão mais no sábado mesmo. Pronto, lá os jovens assim... É porque a gente tem todo sábado culto, né? Então a gente já tem uma cultura. Lá a gente só tem uma vez no domingo, no mês. Sábado, né? Um sábado no mês do culto. Aí a gente tem todo sábado, tá? Todo sábado. Eu sou doido pra brigar por isso lá. O problema é que lá na minha igreja, ela é muito dinâmica e tem muitos ministérios. Então, nem todo sábado é outra realidade. Lá tem sábado que é evento só para as mulheres. Aí não tem como, entendeu? Mas como é que vocês lidam? Mesmo sendo assim, essa questão da oportunidade e do erro. Eu sou um cara, eu não tenho ciúme com relação à rede jovem. Às vezes eu puxo um pouco o cabrecho assim, da rédea, porque o jovem é o seguinte, ele não tem limite. Então, quando você dá muita liberdade, ele vai além até esquecendo que existe um pastor, né? Então, muitas vezes eu pego e digo, calma aí, tem um pastor aqui, cara. Manda pra mim o que você quer fazer antes. Porque eu não veto nada. Tudo que eles chegam lá, eu procuro construir com eles. Até o não, eu procuro fazer que eles entendam o não. Exemplo, a gente tá tendo o mês do jovem lá na igreja agora, mês de julho. E eles já queriam fazer um AJC lá na igreja, Encontro de Jovens com Cristo. Só que o AJC dá muita energia, muito recurso. E já queriam fazer agora em outubro.
Aí eu disse, caramba, eu não quis dizer não. Disse, minha gente, veja só, tem mês dos jovens, temos que captar recursos para poder bancar o congresso, o pessoal que está chegando e tal. E se a gente for falar em EJC agora, aí a gente vai dividir o gasto da energia. Então, o que é que vocês acham? É viável fazer o EJC esse ano? Ou a gente pode deixar para o primeiro semestre do ano que vem, que a gente fica aí com 8 meses para poder trabalhar e tal? E aí eles já estavam achando que era a gente contra eles, verdade, pastor. Então eles entenderam. Então, nem se fala mais em EJC, ele está focando no mês da juventude. Então, assim, até o não eu levo para eles refletirem se realmente é o momento. Então eles, pastor, era massa fazer um cinema e tal. Poxa, vamos fazer cinema agora, vamos escolher o filme. Qual é o filme? Tal. Pastor, vamos fazer um louvorzão e tal. Poxa, vamos fazer um louvorzão massa. Vai ser só aqui, vai trazer gente de fora. Quem é que está vindo de fora? Então, eu não desconstruo, eu auxilio na construção da parada. Porque senão você... É melhor poldar do que você cortar, né? A raiz, né? Aí, assim, lá na igreja, graças a Deus, eles têm muita autonomia. Esse mês dos jovens mesmo, eu coloco tudo lá para construir juntos, sabe? Meu irmão, e aí? Quem é que tá? A galera tá consumindo muito o Rodrigo Bibo, o podcast dele e tal. Quer trazer o cara? Então vamos lá, correr atrás do cara, então vamos lá. E aí depois apareceu o Salomão do Reggae. Eu disse, galera, poxa, massa, pastor, vamos fazer o Salomão do Reggae. E assim eu começo a construir com eles a parada, né? Do tipo, teve agora a abertura no dia 2, a gente tem um trabalho lá chamado Refúgio, que eu acho massa, sabe? Eu vou ver se eu consigo colocar o culto lá de 15h15, uma coisa mais informal e um culto mais formal. Ao Refúgio, a ideia é que todo mundo senta no chão, é uma voz de violão. Massa. Né? E aí eu divido em blocos, para não ter um sermão. Aí eu coloco 2, 3 louvores, a leitura de um texto, uma oração, e boto um jovem para trazer uma devocional referente àquele texto que foi lido. Aí depois começa, agora tudo orgânico, sem ser aquela coisa engessada. Aí naturalmente quando ele termina de fazer a devocional, já entra uma oração, já entra a galera do louvor de novo, aquela coisa bem orgânica, mais 2, 3 louvores, lê um texto, faz uma oração. Aí já outro jovem já começa a fazer a devocional. E aí você tem em média 60, 80 minutos, onde você envolve 3 blocos. Então vai ter 3 pessoas orando, pessoas diferentes orando, 3 pessoas trazendo devocional diferente. E aí a turma está amando esse modelo desse refúgio, sabe? E eu abri o mês com esse refúgio aí e deu certo. Eu quero dizer que isso aqui deu certo, eu vou repetir. Eu disse, meu irmão, vou botar isso aí com mais frequência. E o nosso culto jovem, eu faço de uma forma assim... São formatos, né? Culto, são formatos. E aí o culto jovem eu faço uma ideia mais louvor, oração e pregação. Eu não invento muita roda, não. Não, essa questão de você investir em pessoas, ele se torna líder de célula, ele começa a pregar em um evento, outro, né? Happening mesmo. Quem prega são eles. Tem uma palestra só que é tipo um EJC nosso aqui, né? E fora que eles vão exercendo o ministério, né? Eles vão exercendo um papel ali. Então tem espaço para o crescimento, para o desenvolvimento, para a dedicação, para tudo. E aí, um exemplo, vai chegando os momentos que você vai vendo que a pessoa já está mais pronta. Um exemplo, eu tenho líderes que eu já faço isso, aquilo, e eu já chamo, precisa melhorar aqui e tal. A grande questão é que você precisa ser um grande incentivador, né, do crescimento das pessoas, né? Você precisa ser um grande incentivador, você precisa ser aquele que vibra, aquele que investe, aquele que gasta tempo, né? Eu vejo eu penso muito na morte. Eu vejo que a gente tem dificuldade de falar sobre a morte, né? Tem até uma área que você estuda, tanatologia, né? Que você estuda sobre a morte. E eu acho massa a morte, e eu acho massa pensar na morte, porque a morte nos limita, velho. Certo? Quando o Salomão diz assim, melhor uma casa de funeral do que uma festa com banquete. Lá na nossa igreja a gente tem uma capela comunitária. Todo mundo da comunidade pode falar o corpo do seu ente querido lá. Pode ser de qualquer religião, né? A gente tem um ofício, né, que a gente fala, não pode bebida, não pode tal. Se for ter algum culto religioso tem que ser feito pela igreja. A gente tem para poder amarrar direitinho lá. Mas qualquer um, impressionante, que mais respeita são os ímpios, tá? As outras denominações que vão lá querem fazer de tudo Aí, com isso, eu tenho contato muito com as mortes da comunidade. Jovens assassinados, e tal. Né? Porque tem um templo anexo que a gente vela os corpos dos irmãos das igrejas,
membros e congregados, que é uma norma da nossa igreja. E, por exemplo, meu pai não é da igreja. Se meu pai morrer hoje, eu não poderia levar meu pai para o templo, eu levo para essa capela comunitária. Mais ou menos funciona assim. E eu penso muito na morte. Então, quando eu penso na morte, eu sei que eu vou morrer, velho. E quando eu sei que eu vou morrer, eu preciso preparar pessoas para que vá dar continuidade à parada. O pastor Elias aí foi morto, foi levado pela Covid. Passou 40, o cara, um pai para mim, velho. Um pai para mim, um cara que investiu, primeiramente em Deus, o que eu sou hoje, segundo ele. O cara me abraçou, hoje trabalho na igreja, sou pastor na igreja, me mandou para o seminário, investiu em faculdade para mim, me casou. Meu irmão, um paizão, velho. Me deu altos conselhos, era o cara que eu vivia na cozinha dele, velho. Eu ia pra casa dele tomar cafezinho, ele fazia vitamina para nós dois. Então, um cara ali, então, quando foi ano passado, a Covid levou o pastor. E a obra continuou, velho. É verdade. Ele tá vivo lá em seu legado. Então, eu vou passar por isso. Eu não sei, meu irmão, o que é para Deus. Deus não tá nem aí, velho, pro tempo e pra forma que você vai morrer, não. Se é com 5, com 50 anos, se é com Covid. Tudo é pra glória dele, né? E qual o legado que a gente está deixando? Então, hoje eu já tenho líderes ao meu lado que eu já preparo para dizer, meu irmão, se eu sair é você, velho. Se liga, você é o cara que eu vou indicar recentemente para o seminário. Se eu sair, se eu morrer, e se eu for para outra igreja, não sei, é você, velho. E Deus me chama para assumir uma igreja, deixar de ser auxiliar. Eu já tive vários convites. E eu nunca fui porque eu sempre fui muito submisso ao pastor Elias. Eu disse, gente, eu falo com o pastor Elias, se ele me liberar, eu vou entender que é de Deus. Se ele disser, não, Paulo não está pronto para... Ele dizia, não, velho, Paulo quer Paulo aqui, velho. E assim, os 4 convites foi recusado porque ele não me deu. Ele liberou outros pastores, mas ele nunca me liberou. Não, Paulo não quer aqui. Paulo é do meu lado e tal. E assim, eu não sei do amanhã, velho. Então assim, essa ideia de dar espaço para a juventude desenvolver, pregar, tocar, cantar, justamente essa ideia de que, meu irmão, essa geração vai chegar, velho. Essa geração vai chegar. E falando em apologética, eu queria indicar um livro, Mais que um Carpinteiro, né? Que pra galera, pra juventude, é um livro muito bom de apologética. O autor, o Josh McDowell, ele é um historiador, ele conta um pouquinho da história dele, quando ele estava estudando história em Harvard, e ele era presidente do Grêmio. E aí ele conhece uma galera jovem que não se envolvia com as festas do Grêmio da faculdade. E ele vai lá refutar isso, né? Dizer, meu irmão, porque, pá, vocês ficam sem querer participar e tal. E uma das jovens disse assim, meu irmão, é Cristo, velho. A gente não participa dessas coisas, é de Jesus Cristo. Como é que você é um estudante de Harvard e falar em religião e para dar o sermão, ela fala, eu não estou falando de religião, estou falando de Jesus Cristo, meu irmão. E aí ele vai estudar o cristianismo para poder refutar a fé daquela jovem, se sentir agredido, né? E nessa busca a gente já sabe o resultado, né? Se for procurar, já sabe o que vai achar. Nessa busca ele se converte. Hoje ele é um dos maiores apologistas da fé cristã mundial. Eu tive o prazer de conhecê-lo na Consciência Cristã em 2012, lá em Campina Grande. Eu trouxe ele, eu fui lá, fiz questão. Já tinha um best-seller o livro dele. E, cara, ele tem um acervo de material do Antigo Testamento. Ele me deu os palavras que estavam lá, porque tinha as oficinas, né? Ele foi um dos preletores da noite, mas tinha as oficinas à tarde. Eu fui para todas as oficinas dele. Aí ele deu um pedaço de folha de papiro para quem estava lá presente, eu tenho guardado até hoje. E ele falando do zelo dos escribas com os escritos, né? Na pele de animais e passar de uma para outra. Ele fala que quando começou a estudar esse, meu irmão, que Deus é esse que esses caras zelam tanto por essa palavra? E aí ele se converte, e aí ele fala dos mártires, né? Dos caras que defendem a fé do que acreditam na morte, que ele pergunta, meu irmão, como é que pode o cara defender algo até morrer? Ou o cara é louco, ou realmente isso aconteceu, velho. Por isso que é massa a passagem de Gamaliel, né? Deixa, se for mentira, vai acabar. Perfeito. E aí ele pega e escreve esse livro. É um livro de uma leitura muito tranquila, gostosa, assim, não é tão técnica feito alguns livros de apologética, né? O Cornélio Evantil mesmo, né? Tem uma linguagem bem técnica. O próprio Mark Lloyd Jones também, quando vai fazer alguma defesa de fé, é um termo técnico. Ele não é uma linguagem boa de ler. E eu indico para a juventude. Massa, juventude, mais que um carpinteiro. Deve estar na Amazon na casa dos R$25, eu acho, 24. E todo mundo, quando ingressa na faculdade, eu já dou
Um livro desse. Toma aí, velho. Te prepara. Mas, Paulão, a gente queria te agradecer, velho. Foi muito bom. Acho que a gente passou um tempão aí, não sei nem quanto tempo aí, mas eu espero que edifique sua vida. A gente te agradece muito aí pela tua presença. Amém, meu E até irmão. um próximo, né? Até um próximo, Deus quiser, assim, Bom, Deus permitir tem aí. muita coisa boa pra gente conversar. Gente, muito obrigado pelo convite. Me senti muito honrado. Que bom falar um pouquinho. Espero que Deus, eu possa ter sido um instrumento de Deus aqui para abençoar vidas que vão estar assistindo, né? Você jovem, apoia e a pastor da sua igreja, esteja ao lado, se envolva. O jovem tem um conceito de criticar bastante, né? Eu fico indignado, o cara critica e não constrói. Porque quando você está construindo e critica, você fala, caramba, vamos tentar mudar o curso, né? Mas o cara que não é nem envolvida, não ajuda em nada e quer criticar e moldar, meu irmão. Primeiro se envolva, Faça parte da solução. Faça parte da parada. A parte da solução, né? Venha para construir. E Deus continue abençoando o seu ministério, meu irmão, a sua equipe. Deus continue abençoando aqui o Pod Arca, né? ArcaCast. ArcaCast. E acredito que tudo que vem acontecer é para um único objetivo, que é a glória de Deus. Né? Amém. Glória a Deus. Valeu, Paulo. Um abraço. Valeu aí, Valeu, Heitor. pessoal. Tchau, Deus tchau. abençoe E até a vocês. próxima. Até o próximo Se Liga na Dica.